Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje. Antes de nós começarmos o nosso trabalho, nós vamos só fazer aqui uma breve recapitulação, né, recapitulação para uns, aprendizado para outros, né? Hoje, né, nós celebramos aqui no Brasil, como um feriado religioso, o dia de Corpus Christi, né? Eu queria trazer para vocês um pequeno histórico, que é muito importante para nós, espíritas, embora muitas vezes nós tenhamos como motivo de feriados aqui no Brasil, ou de datas comemorativas, né, datas que são instituídas a partir de um calendário católico que celebra algumas práticas, alguns dogmas, alguns sacramentos, né? Mas para nós espíritas nós temos uma visão que vai além, né, que tem ali uma percepção muito mais ampla, muito mais abrangente. Porque quando nós falamos numa celebração religiosa, como acontece, por exemplo, no dia da Páscoa, como acontece no Natal, nós falamos sobre comunhão de pensamentos. E nós percebemos a grande mudança que acontece no nosso planeta nessas datas que trazem uma abrangência muito grande de povos, de comunidades, de grupos, né? Em que o plano espiritual observa essa mudança na qualidade das vibrações do nosso planeta, né? Então hoje, os cristãos católicos, de um modo geral, eu não me recordo sinceramente se os nossos irmãos evangélicos também comemoram essa data, né, da Eucaristia, mas de qualquer forma nós temos a religião católica como sendo, né, a segunda maior religião do nosso planeta. Então nós vemos essa celebração com muitos grupos se juntando, celebrando exatamente o pensamento, elevando o pensamento a Jesus, né? Eu sinceramente não sei, Marion, os luteranos não celebram, né? De repente eu estou me equivocando, mas eu queria trazer para vocês aqui exatamente só esse entendimento. Então eu vou ler para vocês rapidamente aqui, só para a gente fazer uma introdução. Eu estou aqui no site marista.org.br, Província Marista, Brasil, Centro-Sul, que vai trazer para nós aqui uma pequena definição do que é o Corpus Christi, entendermos exatamente o porquê desse dia ser tão importante, também observado do plano espiritual. Então, colocado para nós aqui, né, o dia de Corpus Christi é uma oportunidade para os cristãos celebrarem um dos sacramentos que fundamentam a religião católica, a Eucaristia. A expressão Corpus Christi vem do latim antigo, vem do idioma antigo latim, que quer dizer corpo de Cristo. Muito mais do que a ocasião das famosas procissões pelos tapetes, a data é um convite à reflexão sobre a obra que Jesus Cristo nos deixou. A data para celebrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo, materializados na Eucaristia, surgiu no ano de 1264. Na ocasião, o Papa Urbano IV instituiu a celebração do Corpus Christi após 2 episódios. O primeiro deles foi com Santa Juliana. Ela teve visões nas quais Jesus pedia que o ministério da Eucaristia fosse celebrado com destaque. Outro fator que levou à criação do Corpus Christi foi a ocorrência do chamado Milagre de Bolsena, ou de Bolsena, né? Segundo informações publicadas na coletânea Edizione San Clemente, da editora italiana Unilibro, o milagre ocorreu quando um sacerdote celebrava a Santa Missa em Bolsena, na cripta Santa Cristina, na Itália. Ao partir a Santa Hóstia, viu verter sangue dela. Logo que soube do ocorrido, o Papa Urbano IV mandou reunir os objetos usados na celebração. Os mesmos estão guardados até hoje, 7 séculos depois, na Basílica de Santa Cristina. Depois aqui mais algumas informações, e talvez, né, aqui no Brasil, o evento mais marcante do dia de Corpus Christi, da celebração de Corpus Christi, são aqueles encontros, né, onde os tapetes coloridos, feitos então com serragem, borra de café, grãos, trazem para nós ali esses símbolos
da comemoração de Corpus Christi, no caso aqui da Eucaristia, né? Então, imagens de Jesus, do cálice de vinho, da hóstia, né? E dentre outras inspirações desses temas que são voltados para essa celebração. E lembrando também aqui que quando nós falamos em Eucaristia, é importante a gente lembrar, só um instantinho, é importante a gente lembrar que aqui é colocado a Eucaristia, um sacramento católico, é um ritual sagrado em que os fiéis recebem na missa uma partícula que acreditam ser uma parte do próprio corpo de Cristo. A Eucaristia foi instituída por Jesus Cristo na celebração da última ceia, quando Jesus ceou com os apóstolos antes de ser crucificado no dia seguinte, na Sexta-feira Santa. E aí foi trazido aqui no site, eu estou no calendar.com para falar sobre os feriados, né? Uma citação de uma carta aos Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Né? Então, eu quis trazer para vocês aqui essa explicação, né, sobre o dia de Corpus Christi, porque como eu coloquei para vocês, muitas vezes nós ficamos, né, com muitas vezes simpatia e outras vezes antipatia para determinadas celebrações, mas é muito importante a gente lembrar que qualquer evento, qualquer estímulo que nós aqui encarnados e desencarnados tenhamos para celebrar a lembrança da presença de Jesus entre nós, é um fato bastante significativo, principalmente no mundo como o nosso, com tantas turbulências, com tantas intrigas, com tantos conflitos. Quando nós vemos, por exemplo, né, infelizmente, nos telejornais essas notícias tão trágicas, tão traumáticas, que nos envolve a todos, e aí então nós encontramos num dia como esse a oportunidade de nos elevarmos juntos com todas as pessoas, sejam elas católicas ou não católicas, né? É o momento de nós juntos celebrarmos exatamente a presença de Jesus entre nós. Então, como nós vimos aqui no texto que nós vamos estudar hoje, no livro Astronautas do Além, que é o nosso tema de trabalho hoje, um livro psicografado por espíritos diversos através do Chico, e também depois comentários de Herculano Pires, nós falaremos de um tema intitulado Receio e Desânimo, que infelizmente é o que nós mais encontramos no nosso mundo hoje, em que nós vemos ali a falta de esperança da grande maioria, que vai vivendo um dia depois do outro, sem ter esperança do que será o futuro, se terá um futuro melhor. E aí nós temos a oportunidade de falar de Jesus. Então as pessoas vão se juntando, vão se fortalecendo, fazendo aquela união, aquela comunhão de pensamentos, unindo-nos com também os amigos do plano espiritual que celebram essas lembranças, especialmente aqueles que são católicos. Isso para nós é uma grande oportunidade. Nós vemos realmente a psicosfera do nosso planeta tomando uma cor diferente, uma característica diferente, porque nós saímos um pouco dessa realidade difícil que nós vivemos aqui no nosso mundo e passamos a lembrar de Jesus. Então eu acho que é sempre válido para todos nós, principalmente nós espíritas, que temos essa oportunidade de conhecermos muito mais a realidade, né, do nosso mundo, a realidade de todos nós, como espíritos que somos, por uma perspectiva muito mais elevada. Então o importante para nós é sempre estarmos juntos. Se nós temos uma corrente de pensamentos presente no nosso mundo, fazendo essa celebração, nos unamos a ele. Vamos fortalecer essa corrente, independente da causa em si, mas vamos então só nos unirmos pelo amor à causa que nós abraçamos, né? Bom dia, Andréia, bom dia, Elcio. A Marião colocou, né, na luterana, essa citação é sempre dita quando tem Eucaristia, comunhão, como é chamado, né, sempre no último domingo de cada mês. Todos os presentes participam e recebem o pão. Né, vem de família luterana. Legal, então, Marião. Inclusive a igreja luterana é bastante forte no sul do Brasil, né? A Andréia colocou, né, concordo com você, infelizmente muitos espíritas não entendem quando mandamos mensagens falando sobre essas datas, né? É o respeito e a lembrança de Jesus sempre, né? Andréia, aquela coisa do orgulho e vaidade sempre, né? Que infelizmente a gente acaba se esquecendo, né, da causa
e acaba tomando as nossas opiniões pessoais como sendo uma verdade, né? A gente se esquece daquilo que é mais importante, né? Mas estamos nós aqui lembrando de tudo isso, né? Sim, de origem católica, já vivemos tudo isso. A nossa formação religiosa inicial, para muitos, começamos assim, dentro das igrejas, comemorando, celebrando, né? Então, por que esquecer desse nosso aprendizado, dessa nossa experiência, né? Não é uma bobagem, André. Infelizmente, nós encontramos ainda esse tipo de conduta, né? Mas vamos em frente. Só queria trazer para vocês essa introdução, sempre muito importante para nós. Primeiro, um enriquecimento cultural, né? Entendermos exatamente qual é a data, por que se celebra, e depois, doutrinariamente, nós nos unirmos a essa corrente de pensamento tão nobre, tão positiva, para nos fortalecermos, porque nós também nos beneficiamos. Porque quando nós entramos em sintonia, nós também recebemos essa mesma irradiação, né? Então nós contribuímos e recebemos os benefícios, mais do que nunca, né? Mas vamos lá. O nosso estudo de hoje, então, é o texto número 22, Receio e Desânimo. Lembrando que nós estamos aqui na reta, né, vai até o 28, nós estamos no texto número 22, então nós estamos aqui na reta, já para não ainda no finalzinho, mas temos ainda alguns encontros, mas já concluindo também esse nosso livro, né? Só lembrando, mais uma vez, que nós estamos estudando nesse período obras raras do Chico. Nós escolhemos uns 10 títulos e estamos seguindo, né, um após o outro aqui para podermos conhecer um pouquinho mais sobre esse universo do Chico, que muitos de nós desconhecemos. Conhecemos mensagens, já ouvimos falar sobre os títulos, mas nem sempre nós estudamos as obras. Então, daqueles que nós já estudamos, né, começando lá pelo Pinga-Fogo, pelos 2 Pinga-Fogos, né, o da transcrição, e depois também ali o livro trazido por Emmanuel, trazendo um resumo do Pinga-Fogo, dentre outras obras que nós estudamos, nós estamos concluindo essa trilogia que começou, né? Deixa eu pegar aqui rapidamente, só para nos organizarmos aqui. Nós temos aqui os livros. Nós estudamos o Pinga-Fogo, depois Plantão de Respostas, estudamos Cartas de uma Morta, Crônicas de Além-Túmulo, Chico Xavier Pede Licença na Era do Espírito e Astronautas do Além, esses 3 formando uma trilogia. E os próximos ainda, André, eu tenho aqui vários títulos que eu ainda vou dar uma lida, mas dentre eles nós temos os Instruções Psicofônicas, Baú de Casos, que é um livro que eu quero muito ler, Cartas e Crônicas, né, ou Contos e Apólogos, enfim, tem Mensagens do Pequeno Morto. Eu vou decidir ainda qual deles nós vamos ler. Vou dar uma ainda, porque eu só peguei o título, né? Eu fui olhando assim, os títulos mais interessantes, dei uma passada rápida, aí eu vou analisar com mais cuidado para a gente poder escolher aqui quais são os temas, né? Não, após a desobsessão vai ser o de Manuel Filomeno de Miranda, né? A gente vai começar a pegar a obra dele, né? Mas aqui do Chico. Acabando esse do Chico, aí a gente vai entrar depois no Livro dos Espíritos. A gente começa então, eu não sei ainda qual vai ser, né? Então a gente vai depois começar o Livro dos Espíritos, fazendo ali aquela longa trajetória de estudos das obras de Kardec. Tá? Joinha. Então vamos lá. Receio e Desânimo é o nosso título desse nosso texto número 22. Então, nós iniciamos aqui com um contexto de como chegou essa mensagem, né? Que é sempre bacana, né? No primeiro livro, no Chico Xavier Pede Licença, mais uma vez lembrando, né, que Chico Xavier Pede Licença era o título de uma coluna que Herculano Pires tinha no jornal Diário de São Paulo, na década de 1970, naquele começo, quando ele então trazia essas mensagens do Chico. Então, como a gente sempre comenta, né, bem bacana, um jornal aqui de São Paulo, que tinha uma coluna que trazia mensagens de Chico Xavier. E Herculano Pires fazia comentários assinando como Irmão Saulo. E aí então ele pegou essa coletânea e formou o primeiro livro. Depois veio o segundo livro, né, que nós vimos aqui, que é
que é o livro Na Era do Espírito, e depois o Astronautas do Além, que é esse terceiro livro. Né? A partir do segundo livro, Herculano percebeu que quando Chico mandava para ele essas mensagens via carta, né, ele sempre colocava um pequeno texto introdutório para explicar em qual circunstância essa mensagem chegou. E aí, então, a partir do segundo livro, percebendo que como isso era construtivo, ele sempre colocava então essa introdução. Então, nesse caso, nós temos aqui, mais uma vez, então, só para a gente voltar, receio e desânimo. As tarefas da noite foram recebidas por muitas alegações de receio e desânimo frente às lutas da vida na atualidade, por parte de dezenas de amigos que nos visitavam. Muitos episódios tristes, muitos casos de provação. O Evangelho segundo o Espiritismo nos deu o item 19 do capítulo 24 para estudo. E o nosso amigo espiritual Emmanuel, complementando as lições da noite, escreveu por nosso intermédio a página Vencerás. Então, lembrando que toda semana eles se reuniam lá no Centro Espírita do Chico, em Uberaba, né, onde o Chico trabalhava, e aí, então, naquelas reuniões que eles faziam de estudos, era quando chegavam, então, essas mensagens. Mas lembrando que lá no nosso Chico Xavier Pede Licença, é comentado, é explicado como funcionava isso tudo, né? Então, eles se reuniam para fazer o estudo, o Chico ficava recolhido numa sala separada, e aí depois, quando terminava o estudo, uma mensagem chegava através do Chico e ele então apresentava para as pessoas que estavam lá. E essas mensagens sempre vinculadas ao tema estudado, e também aqui o Evangelho, quando ele era aberto aleatoriamente, também tinha ali, tanto o Evangelho como o Livro dos Espíritos, também ali trazia um conteúdo relacionado com aquilo que estava sendo discutido. Então isso que era algo também, um fenômeno bastante interessante. Né? E nesse caso aqui, não é diferente. Tratado esse tema, então, aberto aleatoriamente, o Evangelho trouxe esse item 19 do capítulo 24 para estudo. Né? Então vamos a ele. Abrindo aqui o Evangelho, nós estamos no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E aqui falando para nós do item carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Então vamos fazer aqui uma pequena introdução. Bom dia, Vanessa. Então, carregar a sua cruz. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Aqui uma passagem do livro de Lucas, capítulo 6. E depois aqui mais uma passagem, agora presente nos 4 evangelhos, né? São Marcos, né, capítulo 8, Lucas, capítulo 9, Mateus, capítulo 10 e João, capítulo 12. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor a mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Então essas duas passagens do Evangelho, trazendo aqui o início para essas reflexões que Kardec vai desenvolver aqui, como sempre, né, inspirado pelos Espíritos, ou também aqui trazido, né, uma própria mensagem dos Espíritos para comentar essas passagens do Evangelho. Só lembrando, né, que eu me recordo de ter lido um livro que falava sobre cursos no plano espiritual, e desses cursos, muitos deles eram cursos dos Evangelhos. Só que imagina, né, a gente vai estimular aqui a nossa imaginação, como é estudar o Evangelho na perspectiva do plano espiritual. Diferente do nosso, né, onde a gente entra
com tantas divergências sobre opiniões, sobre ideias, sobre dogmas e tudo mais, enquanto que no Evangelho se estuda a mensagem de Jesus em toda a sua pureza. Que bacana isso, né? A diferença que é. A mesma coisa acontece com a própria doutrina, né? Imaginemos estudar o livro dos Espíritos no plano espiritual e estudarmos o livro dos Espíritos aqui, do nosso ponto de vista terreno, né? Sem essa clareza de raciocínio que se tem do plano espiritual, né? Mas, enfim, tudo vai acontecendo no seu devido tempo. Bom, o item 19, então, que foi oferecido para estudo lá para o grupo do Chico, diz assim, então, foi esse que... Eu lembro sempre, Andréa, quando nós estudamos o Memórias de um Suicida, lá na cidade universitária, o Camilo comenta que ele começou a fazer um curso sobre a formação do planeta, sobre história natural, não me recordo. Fiquei com água na boca. Já coloquei na minha agenda que esse vai ser um dos cursos mais interessantes que eu quero fazer, né, de conhecer realmente a história do nosso mundo na visão espiritual, sem as restrições e obstáculos que as nossas ciências ainda encontram, né, mas ver exatamente como o mundo foi formado a partir das memórias armazenadas por todos aqueles que fizeram parte dessa construção. Vai ser uma coisa fantástica, né? Mas vamos lá, enquanto isso a gente vai por aqui. A gente se encontra lá, com certeza. Mas vamos lá, né? A gente pode estar fantasiando, né? Mas é uma fantasia muito prazerosa. Mas vamos em frente. A mensagem, então, para reflexão diante daquelas dores, né? Tantas dores que foram apresentadas. Só para a gente lembrar, muitas daquelas pessoas que participavam desses grupos, nós já vimos isso em muitas passagens aqui desses livros, quando eles chegavam, eles começavam naquele, como Raul Teixeira dizia, né? Eles começaram a desfiar aquele rosário de lamentações. Muitos companheiros de trabalho, de estudo, começavam a contar as suas próprias histórias e traziam então ali muitas queixas, muitas dores, muitas dificuldades. E aí então os espíritos procuravam sempre, muito atentos a essas necessidades, a trazerem ali aquelas mensagens de consolação. Então, inicialmente, o próprio Evangelho, aberto ao acaso, por inspiração daqueles colaboradores que participavam daquele trabalho, traziam essas mensagens introdutórias para as reflexões daquele grupo, né? Então, nessa mensagem diz assim para nós: rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Então essa é a mensagem do Evangelho. E aí então, como foi colocado aqui pelo Chico, e o nosso amigo espiritual Emmanuel, complementando as lições da noite, escreveu por nosso intermédio a página Vencerás. Então, diante das alegações de receio e de desânimo, frente às lutas da vida na atualidade, né, trazida ali por dezenas de amigos, imaginemos aquele grupo enorme, né, porque eram muitas pessoas que participavam, dezenas de pessoas, né, e aí então começavam, quando um começa a se queixar, percebendo que pode, aí então todo mundo começa a trazer ali as suas dores, né. Então, essa mensagem que foi trazida do Evangelho
trouxe para eles reflexões, já que eles começaram a fazer explanações e tudo mais. Devia ser uma reunião de 20 minutos, meia hora. E aí então Emmanuel trouxe a seguinte mensagem: vencerás, para a conclusão do estudo. E essa belíssima mensagem diz assim para nós. Muitas dores, Elcio, muitas dores sempre, né? Então, a questão em si não é a dor, né? Porque a gente tem aquela máxima que nós conhecemos, né? Porque a dor é necessária, o sofrimento é opcional. E essa mensagem de Emmanuel traz bastante isso. Porque as dores vão existir. O mundo de provas e expiações em que nós vivemos é um mundo de reajustes. E nenhum reajuste se faz sem a dor. Por exemplo, né, se nós pensarmos uma peça metálica que precisa ser ali endireitada dentro do seu formato correto, ela terá que passar pela martelada, ela terá que passar pela forja, para poder ali passar por essa transformação. Então, no caso da nossa transformação moral, muitas vezes não, né? Há a necessidade inevitável de nós fazermos reajustes de renúncia, de reencontro, de perdão, de paciência, porque esse é o processo de transformação. Mas, nesse caso, mesmo diante dessas dores, então Emmanuel diz assim para nós: não desanimes, persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente, edifica sempre. Não consista que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria. Ouvido para o mal. Esquecimento para o mal, né? Perdão das ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando. Serve sem apego. E assim vencerás. Então, uma mensagem lindíssima de Emmanuel, que traz para nós uma abordagem, né, dos vários aspectos das experiências que nós estamos vivendo aqui no nosso mundo. Então, as dores, certamente elas têm causas diversas, mas independente das causas que nós estamos vivenciando, né, ou das consequências dessas causas, nós não temos que pensar no que gerou essa dor, mas temos que pensar no objetivo que nós temos que alcançar, apesar dessas dores, apesar desses obstáculos. Eu gosto muito de comentar com vocês, a gente precisa ser muito racional nesse momento, porque nós vemos muitas mensagens que chegam por parte dos espíritos amigos, trazendo para nós essas mensagens de motivação, como nós vimos no Evangelho, como nós vemos essa trazida para nós por Emmanuel e tantas outras mensagens que chegam para nós pelas mais variadas fontes, trazendo para nós essa mensagem de esperança. E aí então a gente vai pensar, poxa vida, a mensagem é muito bonita, é muito interessante, mas diante daquilo que eu estou vivendo agora, nem sempre ela faz o efeito. E aí então a gente tem que lembrar, como a gente já estudou numa ocasião bastante valiosa para nós, quando
o Evangelho segundo o Espiritismo, foi o nosso roteiro de trabalho. Quando nós estudamos esse livro, passando por cada uma das mensagens, eu gostava muito de focar naquela seção de cada capítulo que falava sobre as instruções dos Espíritos. E aí então nós tínhamos ali aquela passagem dos Evangelhos, né, já que nós lembramos que o estudo era o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o título do livro, e portanto, quando nós entendemos o título do livro, é o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme o Espiritismo, de acordo com os ensinamentos espíritas. Então aquelas passagens do Evangelho eram para nós apresentadas e depois nós fazíamos uma interpretação de acordo com a perspectiva espírita. Porque esses Evangelhos, eles podem e são interpretados, por exemplo, de acordo com a visão, com a filosofia católica. Esses Evangelhos podem ser estudados de acordo com a visão e perspectiva evangélica, e até mesmo entre católicos e evangélicos, há ali, né, cada grupo, cada segmento que faz a sua própria interpretação. Então, o livro em si, ele é uma referência para todos nós. O modo como nós fazemos a leitura e a interpretação desse material vai de acordo com a nossa base filosófica. Então, quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós fazemos a nossa própria leitura. Já tive a oportunidade, só a título de observação, quando nós fizemos um estudo de uma passagem, foi lá na sala, foi o estudo do EAD, né? Porque nós temos o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é um guia de estudos organizado pela Federação Espírita Brasileira, e depois quando se estuda o ESD, que é aquele livro, aquela apostila introdutória da doutrina espírita, nós passamos para o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, que é a segunda apostila. E quando nós tivemos a oportunidade de estudar esse material, nessa segunda apostila, nós tínhamos ali várias passagens do Evangelho. E num dos textos que eu tive a oportunidade de colaborar no estudo, eu lembro que eu peguei uma passagem do Evangelho e fiz uma pesquisa em sites, né, trazendo ali a visão dos católicos sobre aquele trecho, a visão de evangélicos sobre aquele trecho, e depois nós íamos desenvolver, durante o nosso estudo, a visão espírita sobre aquele trecho. E é impressionante a gente perceber como são diferentes os pontos de vista de acordo com a filosofia de cada escola religiosa. Porque nós fazemos a nossa interpretação, seria assim, interpretação à moda da casa. Né? E embora essa expressão seja utilizada de uma forma pejorativa, é uma realidade, porque nós fazemos a interpretação de acordo com o nosso ponto de vista. E aí, nesse caso, nós vamos pensar, a nossa interpretação, ela está certa ou está errada? Ela apenas é diferente das outras. Né? E aí, então, nós vamos fundamentando a nossa interpretação com outros conhecimentos, com outras experiências, com outros estudos. Então, o texto é o mesmo. Cada um olha de acordo com o seu ponto de vista. Mas eu falava, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós estudávamos aquela passagem do Evangelho, depois era trazida uma interpretação daquele ensinamento, e depois naquela sessão Instruções dos Espíritos, vinham ali várias mensagens que os Espíritos enviavam para poder ilustrar um pouco mais aquilo que era tratado naquela passagem do Evangelho. E aí então a gente lembra que Kardec, ele recebia muitas mensagens, e nós temos estudado isso lá na Revista Espírita, naquelas comunicações diversas, né, que os Espíritos traziam. Então ele pegava essas mensagens espontâneas que chegavam e ele ia então juntando, conforme o tema que elas apresentavam, e publicava depois no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1862, né, 61, se eu não me engano. E aí então, nessas mensagens, e aí então vem no tema, fechando aqui esse parêntese enorme que eu abri aqui, né, fechando, nós tínhamos muitas mensagens de espíritos que falavam para nós, que traziam essas mensagens de esperança, de motivação, falando para nós para que tivéssemos coragem, para que tivéssemos determinação, porque
as experiências que nós estávamos vivendo, ou que estamos vivendo aqui no nosso mundo material, são experiências necessárias para que nós resgatemos a nossa história, resgatemos os equívocos que nós cometemos no passado, porque a felicidade poderia ser alcançada. E aí, então, essas mensagens, muitas delas, para muitas pessoas, pareciam mensagens que, embora bonitas e bastante profundas, elas acabavam sendo ineficazes para cada um de nós. Porque eram simplesmente mensagens bonitas que nós tínhamos que admitir, que nós tínhamos que aceitar, para... Só um instantinho que abrir uma janela aqui. Para que nós, então, aceitássemos aquilo tudo que nós estávamos vivendo. E naquela ocasião em que nós estudamos o Evangelho, eu comentei com vocês assim, olha, vamos primeiro, antes de conhecermos a mensagem que é trazida para todos nós, vamos conhecer quem é o Espírito que trouxe essa mensagem. Vamos conhecer um pouco sobre a sua biografia. E aí, então, antes de cada leitura das mensagens, nós pegávamos a biografia, fazendo uma pesquisa, e conhecíamos quem era aquela personagem que participava da constituição do Evangelho. E aí nós percebemos uma coisa muito valiosa, que cada espírito que assinava uma mensagem, quando a gente conhecia a sua história, ele não era o espírito trazendo trazendo uma história bonita para todos nós. Ele era um espírito que falava daquilo que ele já vivenciou. Aquele espírito que falava, por exemplo, sobre coragem, quando a gente conhecia a sua história, ele era um espírito que realmente demonstrou coragem. Porque eram aqueles espíritos que foram, por exemplo, muitos deles, canonizados, né, pela igreja, lembrando que a grande maioria dos espíritos que fizeram parte da constituição do Evangelho é formada por espíritos que eram católicos. Não havia espíritos espíritas, sendo que o espiritismo estava ainda se iniciando. Você lembra, né? A Andréa colocou, né? Então a gente fazia esses estudos, né? E eram estudos extremamente valiosos para todos nós. Então nós conhecíamos a história e nós pensávamos, poxa vida, se eu tivesse na pele daquele espírito, eu não aguentaria isso tudo. Quando nós estudamos, por exemplo, a vida de Cáritas, que falava sobre caridade, e aí então a gente buscava a história, a biografia de Cáritas, a gente falava desse espírito, viveu na sua essência mais verdadeira o que era a caridade. Não era alguém dizendo coisas bonitas sobre caridade, era alguém dizendo assim, meus amigos, eu fiz caridade e vocês também podem fazer. Eu tive que ter paciência nas experiências da minha vida, vocês também podem ter. Então eram espíritos que falavam com conhecimento de causa. Não eram espíritos que traziam para nós apenas palavras de motivação. Eram aqueles que realmente venceram essas experiências. E isso mostra para nós que, quando se fala sobre essa felicidade que pode ser alcançada, é uma felicidade verdadeira. Não é uma felicidade apenas aquela ilusão, aquela miragem que nós encontramos no deserto. Será que é possível? Será que é verdadeira? Então esses espíritos dizem assim, olha, hoje eu posso me considerar um espírito feliz, porque eu passei por essas experiências dolorosas que vocês estão passando. Então quando nós estudamos a história desses espíritos, quando nós estudamos depois, né, a essência das mensagens que eles querem trazer para todos nós, aí então nós começamos a perceber que esse caminho que eles estão apontando é um caminho verdadeiro. E aí então Emmanuel traz para nós, antes de falar de Emmanuel, Elcio, Santo Agostinho, ele não era o bispo de Argel, se eu não me engano, era outro. Era o Adolfo, exatamente. Adolfo, bispo de Argel. E quando conta a história de Adolfo, quando a gente pesquisa Argel, lembrando, né, capital da Argélia, que naquela época, no norte da África, ela era colônia francesa. E quando a gente estuda sobre a história do bispo de Argel, a gente fala, meu Deus, que homem é esse? Que vivência foi essa que ele teve? E aí então ele fala para nós, olha, vocês podem conseguir porque eu também consegui. Então eram espíritos que contavam experiências reais que eles tinham vivido. E aqui então eu trouxe para vocês essa grande volta, né? Só para a gente poder construir um pouco desse raciocínio. Emmanuel, quando ele diz para nós assim no título, Vencerás, traz para nós todo esse conteúdo.
E no final ele diz: age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. É uma mensagem verdadeira. De tudo aquilo que ele traz para nós, vou pegar aqui algumas passagens, porque o bacana dessa mensagem é que ela não é um texto corrido. São pequenas linhas que ele vai trazendo, e a gente poderia pegar qualquer uma delas aqui, que ela se encaixaria perfeitamente na nossa vida. Por exemplo, logo no início, não desanimes, persiste mais um tanto. E logo nesse começo a gente vai dizer, mas por que eu tenho que persistir? O que eu vou ganhar com isso? Diante dessas dores que eu estou vivendo agora. E aí então a gente vai encontrar um espírito que teve a sua conquista diante das experiências que ele vivenciou aqui no mundo físico, e ele diz assim, persiste mais um pouco que você consegue. E só para a gente fazer uma comparação, para ilustrar esse raciocínio, é como se nós pegássemos um estudante universitário, por exemplo, o outro também, né? Quando a gente pegasse um estudante universitário e dissesse para aquele aluno do ensino fundamental que está começando, que chora para poder ir para as provas, que acorda de manhã para poder ir para a escola e fica desanimado, que os pais têm que ficar ensinando para ele aquelas coisas que ele tem dificuldade para aprender, e o universitário diz assim, olha, persista que você vai conseguir. Persista que você vai chegar onde eu estou agora e você vai conseguir realizar seu sonho. E aquela criança lá no começo, ela fica assim, será que ele está falando isso para me enganar? Ou será que é verdade? E quando a gente vê isso aqui na nossa vida, a gente vê que é possível. Aquela pessoa que alcançou a sua formação e diz para aquela criança, persista no seu sonho que você consegue. E aqui nesse caso, dentro desse campo moral, a gente vai encontrar esses instrutores espirituais dizendo, persistam que vocês vão conseguir. Vocês vão se livrar das amarras, dessas correntes de dores em que nós ainda estamos presos, né? E nós vamos nos livrar de tudo isso para trazer a consciência tranquila, para trazer o coração leve, para trazer ali para nós toda a vontade de crescer cada vez mais depois que a gente conseguir se livrar de tudo aquilo que nos traz tantas dores, né? Isso bacana vocês trazerem tudo isso para nós, esses nomes, né? Até mesmo Emmanuel, também ali conforme os estudiosos do Evangelho trazem para nós, Emmanuel participou, e Joana também participou, com nomes anônimos, né? Se eu não me engano, o Emmanuel ele fala sobre paciência, sobre piedade, e ele acena como um espírito amigo, Joana também fala sobre isso, né? Então, no caso desse espírito que vocês estão colocando, conhecendo a história deles, a gente vai ver uma história que é realmente, como se diz popularmente, é para nós uma lição de vida. Porque eles viveram na pele as dores que nós vivemos e, mais do que isso, dores muito mais intensas. Porque foram aqueles espíritos que passaram por essas profundas provações e chegaram dentro daquela expressão que nós utilizamos, né, no meio espírita, né, naquela expressão de espíritos completistas. Passaram por provações que nós nem imaginamos. Chegaram no mundo espiritual recebidos com louvor pela luta que conseguiram travar e pelas vitórias que conseguiram conquistar, e agora podem dizer para nós, eu venci e vocês também podem vencer. E não apenas aquela passagem do Evangelho, quando Jesus disse, né, eu venci o mundo e vocês também podem vencer. E a gente vai dizer assim, poxa vida, mas eu não posso me comparar com aquilo que Jesus fez. E aí então vem esses espíritos amigos dizendo, e a minha história serve para vocês? Porque eu também estava ali do lado, também estava passando por tudo isso. Então ele fala para nós sobre as diversas situações, diante das dificuldades dos relacionamentos, diante das dificuldades da nossa vida material, diante das dificuldades, né, do nosso mundo íntimo, dos conflitos íntimos que nós trazemos, das questões de saúde física que nós ainda trazemos, diante das desilusões e decepções que nós encontramos no mundo. Então esses cenários que nós vamos encontrando fazem parte da vida de todos nós. O que vai nos diferenciar uns dos outros é a forma como nós encaramos essas dificuldades, olhando lá para frente, pensando exatamente isso. Por exemplo, aqui na linha número 5 ele diz assim, avança ainda que seja por entre lágrimas sobre a nossa realidade.
o espírito e o sorriso da minha felicidade. André colocou, né? Pois é, né? E nós aqui achando que fazer uma caridadezinha, vamos para os mundos felizes, né? Doce ilusão. Mas até mesmo esses, né, André, começaram também com essa pequena ilusão, até alcançarem essa envergadura, esse quilate todo, em que hoje eles podem dizer, olha, eu também comecei entregando um pedacinho de pão. Né? Hoje eu abraço com todo carinho aqueles que sofrem profundamente. Então, nós estamos aprendendo hoje a desenvolver esses sentimentos nobres, né? Por isso que a gente diz que os nossos valores estão agora sendo aflorados, estão germinando. Né? Mas agora que nós temos uma compreensão, o crescimento dessa planta que existe no nosso coração pode crescer agora com muito mais rapidez, com muito mais intensidade e efetividade. Diferentemente daquelas plantas que crescem de acordo com as forças da natureza. Então você coloca aquela plantinha no meio do mato, ela vai crescendo sozinha. Quando você coloca aquela semente nas mãos de um agricultor que é determinado, então ele vai cultivar aquilo com muito mais atenção, com muito mais cuidado. E aí essa planta vai crescer muito mais, vai florescer muito mais e vai produzir muito mais também. O Arnaldo lembrou aqui, né, Leon Denis recomenda adotarmos exemplos de outros espíritos, a fim de minimizar o peso do exemplo do mestre. Arnaldo, uma observação muito legal que você trouxe, porque eu também partilho dessa mesma ideia, né, embora eu não conhecesse essa passagem de Leon Denis, mas eu dizia a mesma coisa, né? Se nós pensarmos em Jesus, nós estamos ali dando um salto quântico, né? Aquele anos-luz para tentar fazer aquilo que um espírito puro fez. Se a gente tem essa dificuldade, a gente pega uma referência menor. Aqueles espíritos que estão mais próximos, né? Eu sempre gosto de dizer que a minha melhor referência é o Chico. Então, se eu estou numa dificuldade, né, o que o Chico faria? Se eu estou diante de uma provocação, de que forma que o Chico reagiria? Se eu tivesse tal dificuldade, né, o que o Chico poderia dizer? Então, eu sempre penso nele. E assim como nós podemos pensar em pessoas que convivem conosco, na nossa família, no nosso trabalho, que muitas vezes pode ter dificuldades num campo, mas tem virtudes em outro. E aí, então, assim, naquela coisa que ele acertou, então também eu posso tentar acertar. Né? Problema do ser, do destino e da dor. Né? Mas tem uma passagem, então, é uma questão interessante. Tem uma passagem de Joana que ela diz assim, eu tenho até esse texto separado, eu anotei porque eu gosto muito de ter essas pequenas anotações. Está aqui, ó. Ela diz assim para nós, evita eleger homens modelos para seguires. Eles também são vulneráveis às injunções que experimentas e às vezes comprometem-se, o que de maneira alguma deve constituir desestímulo. Então eu lembro que quando eu ouvi isso numa palestra, que eu não me recordo quando foi, não me recordo sobre qual tema, não me recordo quem fez, mas eu falei, eu tenho que anotar isso, porque Joana que me perdoe, mas eu não concordo com ela. Então eleger homens modelos, que são ainda pessoas que estão vulneráveis a erros, né, são passíveis de erros, ela recomenda que não se faça isso. Porque esses homens modelo que nós elegemos podem trazer para nós ali decepções, mas eu acho que diante da grandeza em que Jesus se apresenta e da distância em que nós nos encontramos dele, eu acho que esses homens modelos são aqueles que estão mais próximos a nós. Então eu concordo mais com Leon Denis do que com Joana, ela que me perdoe todo o carinho que eu tenho por ela. Né? Mas eu prefiro realmente eleger aqueles que estão mais próximos. Porque mesmo que percebendo que ele erra de um lado, ele acerta do outro. E é esse acerto que eu preciso alcançar. Porque se ele consegue e eu não consigo ainda, o meu trabalho pode ser menor. Depois que eu conseguir fazer o que ele fez, eu vou buscando outros modelos mais elevados até que eu consiga alcançar aqueles que são os patamares mais puros. Né? O Brás colocou, eu tenho para mim que a única cartilha que temos que seguir na rota da caridade é o amor ao próximo. Né? E é aquilo que a gente conversou também, né, Brás? O amor ele precisa ser primeiro muito bem entendido, porque o amor para nós ele é um sentimento ainda muito passional, um sentimento ainda muito limitado. Então quando a gente fala sobre amor ao próximo, só para a gente poder perceber como isso é
é difícil para nós, esse próximo é o próximo que nós escolhemos, não é o próximo como um todo. Então, assim, eu vou amar aquele próximo que para mim é simpático. Aquele próximo que eu não gosto não me interessa. Né? Então, assim, esse amor que nós estamos ainda aprendendo a desenvolver vai chegar nesse ponto, em que o próximo será o próximo, o amor universal, o mesmo que Jesus trouxe para nós. Né? Dudu colocou, né? E Chico foi um exemplo vivo, onde ele trouxe nobres ensinamentos sem precisarmos nos guiar por espíritos da espiritualidade luminosa. Né? Então, sem dúvida, era assim, uma distância muito grande, a gente conseguir escolher um modelo numa distância menor, mais acessível para nós, pelo menos nesse momento que nós estamos. Né? Nas comunicações de Joana, eu confundi muito com as opiniões de Divaldo. Né? Tem que saber fazer a diferenciação de um do outro. Se não amarmos ao próximo, não amamos a Deus. E é exatamente essa construção que nós estamos agora trabalhando. Né? O Arnaldo colocou, né, meu avô, como todos, tinha um monte de defeitos. Contudo, deu aula de graça em fazendas, né, no Triângulo Mineiro, pelo prazer de alfabetizar. Isso, para mim, foi e é um grande exemplo. Por exemplo, né, exatamente isso. A gente encontra naqueles que podem, pessoas que sabem fazer alguma coisa em benefício, fazer o bem, vamos dizer, de um modo geral. Então, a gente vai encontrar na televisão, a gente vai encontrar na sociedade, a gente vai encontrar no nosso meio, nos nossos amigos, na nossa família. Então são esses modelos que a gente tem que pegar, porque são eles que vão nos aproximar cada vez mais desse objetivo que nós desejamos. Então seria assim, nós estamos no chão, olhando para o alto de uma montanha, em que Jesus se encontra lá em cima. E a gente pensa, eu não consigo alcançar Jesus daqui. E aí então a gente vai pegando esses modelos de virtude que nós conhecemos, que são aqueles que estão espalhados no meio do caminho, dando a mão para a gente subir uma pedra aqui, para poder subir um galho ali, se de repente escorrega do lado de cá, a gente vai puxando. Né? Dentre outros, né, Angelina? Então a gente tem aqueles que são grandes também, como o Padre Francisco, Madre Teresa, Chico, dentre outros, né, que são aqueles que vão nos ajudando a subir pedra por pedra para poder alcançar aquele modelo maior que todos nós desejamos, até porque esses próprios também se espelham nesses modelos. E assim a gente vai então ajudando na construção de nós mesmos. Bom, pessoal, só para poder fechar aqui o nosso tema, então ele diz assim para nós: a técnica da vitória. E ele traz o seguinte raciocínio. Lembrando que Emmanuel disse para nós, né? E vencerás. Então veremos a técnica da vitória. Todos sabemos que a vida é uma luta. Não estamos na Terra para sofrer, nem para gozar, mas para vencer. Lutamos contra o meio ambiente, contra os desajustes da estrutura social, contra doenças e incompreensões, contra a maldade humana e a agressividade dos elementos, contra as influências espirituais negativas, mas principalmente contra as nossas próprias deficiências, contra as nossas ambições e o nosso egoísmo. O desânimo nos assalta quando nos consideramos injustiçados, esquecidos por Deus, submetidos a penas que não afligem aos outros. É o momento em que o nosso egoísmo se manifesta na revolta do orgulho. O exemplo de Jesus devia lembrar-nos a técnica da vitória. Ele tomou a sua cruz sem nada dever, e na hora suprema do sacrifício injusto, orou ao Pai em favor dos seus algozes. Alguns dentre nós, mesmo os mais aparentemente evoluídos, poderiam considerar-se mais dignos da atenção de Deus do que Jesus? Ele não nos mandou tomar a nossa cruz e avançar sozinhos, mas segui-lo, porque à frente de todos nós seguiu ele ao peso da cruz que não merecia. Sua missão era transformar o mundo, salvar os homens da maldade, libertá-los do egoísmo que os fazia arrogantes e impiedosos. Sua técnica não foi a da revolta, mas a da resignação e da fé. Não há dúvida de que a fé pode vacilar no coração do homem, que suporta pesadas provas, mormente quando essa fé é apenas emocional e não racional.
Mas os que já aprenderam que a vida tem um sentido, tem uma finalidade, e que as provas da vida correspondem às necessidades evolutivas de cada um, devem possuir uma fé mais vigorosa. No meio do torvelinho, lembremo-nos de que as forças desencadeadas tendem obrigatoriamente a restabelecer o equilíbrio natural. Tudo na vida humana é passageiro. Nada permanece para sempre. Por que nos desesperarmos quando sopra a ventania, se sabemos que ela passará inevitavelmente? Emmanuel nos lembra ainda o poder do amor, o maior de todos os poderes que podemos usar em nossa defesa. A confiança em Deus, pois Deus é amor, como ensinou o apóstolo João, e o conhecimento da lei do amor devem socorrer-nos nas horas de aflição. Usando esses recursos da técnica da vitória, nada temos a temer. Os que se entregam e sucumbem são os desertores. E aí, então, para a gente finalizar, eu comento muito isso, né, no nosso trabalho, quando nós falamos de atendimento fraterno, que a matéria-prima do nosso trabalho no atendimento fraterno é o sofrimento do outro. E nesse tipo de trabalho, a gente vai então conhecendo um pouco das histórias, porque as pessoas trazem ali as suas demandas, contam as suas histórias, trazem as suas dores, fazem relatos, muitas vezes detalhados, de situações que são extremamente dramáticas. E aí então a gente começa a se pensar como aquela pessoa consegue passar por isso. E qual é exatamente a palavra que a gente vai dizer para ela naquele momento, para que ela supere aquela dificuldade, siga em frente para alcançar esse objetivo. Então são pessoas que contam histórias de suas famílias, aquele filho que é um dependente químico, aquela mãe que perdeu um filho, aquele homem desempregado, desesperado porque ele não consegue se sustentar, aquele outro que tem um conflito no casamento, nesse período que nós estamos vivendo agora de pandemia, nesses últimos 2 anos, quantos desesperos nós encontramos nas histórias e dramas que as pessoas traziam. E aí muitas vezes a gente olha para dentro das nossas próprias casas, vendo a nossa própria história, conhecendo também esses mesmos dramas. E aí então a gente vai lembrar sempre, né, porque como foi colocado para nós aqui por Herculano Pires nessa passagem, deixa eu pegar aqui que eu gostei muito do que ele disse. Rapidamente aqui, ele colocou assim para nós: não há dúvida de que a fé pode vacilar no coração do homem que sopra pesadas provas, mormente quando essa fé é apenas emocional e não racional. Mas os que já aprenderam que a vida tem um sentido, tem uma finalidade, e que as provas da vida correspondem às necessidades evolutivas de cada um, devem possuir uma fé mais vigorosa. Então, quer dizer, essa fé vigorosa que nós construímos, que é essa fé racional, que é essa fé que compreende exatamente que nós temos um objetivo, que nós temos uma assessoria amorosa no plano espiritual que não nos deixa sozinhos no momento em que nós carregamos essa cruz, esses momentos, por mais dolorosos que sejam, e aí vem aquela mensagem de Maria, que trouxe para Chico, quando ele pediu para Emmanuel, né, que ele intercedesse junto a ela, pedindo uma mensagem de esperança, ela trouxe uma mensagem valiosa, simplesmente dizendo: tudo passa. E é isso que nós temos que buscar. A dor naquele momento é difícil? Sim, racionalizemos aquilo que nós estamos vivendo, para que a nossa fé seja vigorosa, controlemos as nossas emoções para que nós não sejamos envolvidos, né, nessas ilusões que nós ainda criamos, e sigamos em frente, porque tudo vai passar. André colocou, para a gente poder finalizar então, né, primeiro Arnaldo colocou, né, quem desiste experimenta o fracasso, né, quem persiste mantém a esperança, certamente que sim, porque a persistência é exatamente o resultado da esperança, é aquele que espera aquele futuro diferente e, portanto, a gente persevera para poder alcançar, a gente persiste para poder alcançar aquele objetivo maior. Muitas vezes sentimos tanta empatia que ficamos sem palavras e dá vontade de chorar junto, né, André? Pois é um grande aprendizado para todos nós. A Vanessa trouxe também, né,
Mamãe desencarnou tem pouco tempo, e mesmo com todos os anos de estudo e trabalho na casa espírita, eu caí. E foram pessoas assim que conseguiram tocar em mim. Ainda estou me levantando e acreditando sim que tudo passa. Né? Quando a gente começa a lembrar, né, Vanessa, que aquele momento que nós estamos vivendo é um momento doloroso. Mas a doutrina diz para nós que, primeiro, aqueles que chegam ao mundo espiritual chegam vivos, chegam felizes, chegam transformados. Né? Felicidade naturalmente vai sendo construída. E isso mostra para nós que essa ideia da perda nada mais é do que essa separação. E se nós persistirmos, o reencontro virá, o envolvimento dos sentimentos também acontecerá. Então é importante a gente manter sempre exatamente isso. A dor vai acontecer. É o sofrimento que nos derruba. Então a gente tem que trabalhar exatamente para manter essa perseverança. Porque nunca perdemos de fato. É uma expressão, né, que é utilizada. Ontem nós falamos muito sobre expressões ao estudarmos o livro Desobsessão. Né, quem é o esclarecedor, quem é o orientador, quem é o dialogador, quem é o doutrinador. Né? Então são palavras. Né? Então nós utilizamos também a ideia da perda, mas na verdade não é uma perda, é uma separação em que essa pessoa que foi ao mundo espiritual seguiu a sua trajetória. Mas seguiu a trajetória, não é ele seguiu porque ele foi embora. Ele mudou de plano e continua tão presente quanto antes. E não são palavras vazias, são depoimentos que os espíritos chegam para nós e dizem: nós estamos aqui. E nós temos que confiar nisso, porque é trabalhar a nossa razão para ter essa certeza de que eles estão aqui. E essa aproximação vai ser muito maior, essa proximidade vai ser muito maior se os dois sentimentos que se encontrarem forem dois sentimentos que estão harmonizados. Porque quando um chega com essa harmonia e o outro se encontra desequilibrado, são dois sentimentos que não conseguem se alinhar. Então é importante que todos nós nos trabalhemos, ainda que seja com lágrimas, ainda que seja com dificuldades. Mas é importante que nós façamos esse trabalho para que possamos realmente nos encontrar. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, concluindo aqui o nosso trabalho, né, fizemos ali primeiro aquela viagem para compreendermos um pouco mais sobre o dia de celebração de Corpus Christi, do porquê nós estarmos nesse feriado hoje, né? E percebendo que nós podemos trazer uma contribuição valiosa e podemos, da mesma forma também, nos beneficiar das vibrações que se irradiam por todos aqueles que aqui cultivam, que alimentam essa crença, que alimentam essa fé. E vimos aqui receio e desânimo, com todas essas orientações que os Espíritos trazem para nós. E lembrando mais uma vez, a primeira linha da mensagem de Emmanuel: não desanimes, persiste mais um tanto. E depois aqui no final, depois de todo esse recheio que ele trouxe, ele diz: age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Então essa é a mensagem de hoje.